Vamos ler o livro de João, no capítulo 13, verso 34 e 35, onde Jesus, ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Quando nós, humanos, queremos ser de Deus, queremos ser usados por Deus, queremos viver a vontade de Deus, nós cumpriremos este mandamento que é de suma importância, ou seja, é um dos maiores mandamentos de Deus. Amar uns aos outros assim como Ele nos amou. E nós vamos ver esta história na vida de um grande homem da Bíblia, o servo do Senhor, Abraão. Deus o chamou para uma grande obra, para uma grande responsabilidade. Deus, todas as coisas que ele faz, ele primeiro revela a sua vontade aos seus servos, os profetas, como diz o livro de Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. No caso de Abraão, um grande servo de Deus, e por que não dizê-lo também chamá-lo também de um profeta de Deus, não é mesmo? O livro de Gênesis, capítulo 18, resumindo a história, ele mostra que Abraão estava sentado à porta da sua tenda, a entrada da sua tenda, no calor do dia, e esse comportamento era muito incomum naquela época, o calor de verão terrível, o sol a pico, aquele momento que o sol está muito quente. É claro que todos procuravam uma sombra fresca e estava ali Abraão sentado à porta da sua tenda. Que calorão estava, semelhante ao calor de Rondônia, talvez mais, não é? Quem sabe aí próximo dos 38, 40 graus, quem sabe até um pouco mais. E ali estava Abraão contemplando a paisagem, olhando ali o tempo, e de repente Abraão vê 3 viajantes. Um, bem provável que seu costume fosse oferecer hospitalidade. Abraão era um homem hospitaleiro. Ele gostava de receber pessoas na sua casa. Por isso, a iniciativa de Abraão partiu dele próprio e ele foi em direção àquelas 3 pessoas, aqueles 3 viajantes. Abraão tomou a iniciativa de ir ao encontro deles, ir ao encontro dos viajantes. Isso é importante na nossa vida, ir ao encontro das pessoas. E Abraão ali conversa com aqueles 3 viajantes e diz: olha, eu vou pedir que tragam um pouco de água para que vocês lavem os pés e vocês descansem aqui debaixo dessa árvore. Vou trazer um pouco de comida para que vocês refaçam as forças, visto que vocês chegaram até este servo de vocês. E depois vocês poderão seguir adiante. Abraão estava ciente de amar ao próximo, de compartilhar com as pessoas o amor de Deus, porque quando você ama o próximo, você busca compartilhar o amor de Deus. Naqueles dias que Abraão vivia, naquele lugar, era um lugar que tinha muito paganismo, muita idolatria, o politeísmo prevalecia. Mas Abraão não se importava. Eram viajantes, eram estranhos, ele não a conhecia, ele
usava de hospitalidade com aquelas pessoas. Sabe, amados, hoje nós vivemos num mundo difícil de exercer hospitalidade. Eu me lembro quando bem pequeno, ainda lá no Paraná, nos sítios, nas fazendas, meu pai, minha mãe, sempre oferecia hospitalidade às pessoas, eram hospitaleiros. Você chamava ali um estranho, dava uma caminha para ele dormir. Hoje nós estamos vivendo num momento muito difícil, muito preocupante, mas nós podemos dar um jeito. O ser humano é inteligente, ele pode ser hospitaleiro de uma forma ou de outra. Eu conheço pessoas que quando ele fica preocupado em dar um quarto dentro da sua casa para alguém, ele paga um quartinho de hotel para eles. Conheço pessoas que fazem isso. Mas a casa de Abraão era uma casa grande. Tinha mais de 1000 pessoas. E ali tinha chefes de famílias, pessoas que trabalhavam com Abraão, os servos de Abraão. Muitos destes, eles eram recém-conversos do paganismo pelo testemunho de Abraão. E sabe, uma casa grande assim, uma administração com mais de 1000 pessoas, exigia mão firme, não é? Para direcionar aquele grupo de pessoas. Nenhum método fraco, vacilante seria suficiente. E Abraão, a influência de Abraão, o cristianismo de Abraão, se estendia àquelas pessoas que trabalhavam com ele, que tinham vindo do paganismo. Com certeza muitos deles tinham se convertido ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão. Significa que a influência de Abraão se estendeu além da sua família, foi além da sua família. Onde quer que Abraão ele fosse, ele construía sua tenda e ali ao lado da sua tenda ele levantava um altar. E quando ele removia a tenda, o altar ficava ali. E muitos ao passarem diziam: aqui passou o servo do Senhor. Olha ali o altar. E até muitos ofereciam sacrifício nos altares, sacrifícios a Deus nos altares que Abraão deixava. Ali o nome de Deus era louvado e exaltado e conhecido pelo altar que Abraão deixava erigido onde ele morava. Sabe, queridos, nós somos seres humanos que podemos exercer influência através da hospitalidade, como Abraão era hospitaleiro, e podemos exercer influência em deixar as marcas de um verdadeiro filho de Deus por onde passamos. Onde nós andamos, trabalhamos, onde nós comemos, aonde nós estivermos, podemos deixar as marcas. A nossa casa, como a tenda de Abraão, ela deve ser ali o altar do Senhor, aonde cada dia eu e você levantamos as nossas vozes em adoração ao Senhor. Sabe, queridos, quão belo é uma família que testemunha de Deus aonde ele está, aonde os vizinhos, aonde a sociedade olha e diz: ali mora um cristão. A casa dele testemunha, a influência dele testemunha. Sabe, uma outra qualidade de Abraão, além de hospitaleiro, era amor pelas pessoas. Amor por aquelas pessoas que ele não conhecia. Devemos amar os de casa, mas também amar aqueles que nós não conhecemos. Abraão morava perto de uma cidade, próximo de uma cidade chamada Sodoma e outra cidade chamada de Gomorra. Não sei certinho aqui dizer se ele morava perto de Sodoma ou Gomorra. Nesse momento eu não posso definir para você. Mas aquelas pessoas destas cidades tinham valores muito diferentes dos valores de Abraão. A Bíblia diz que aquele povo da cidade de Sodoma, de Gomorra, eram grandes pecadores.
eram muito pecadores, muito perversos. Mas o coração de Abraão estava cheio de amor, não pela perversidade, não pelo pecado daquelas pessoas, mas cheio de amor pelas pessoas que moravam naquela cidade. Abraão não distinguia de sexo, de nacionalidade, de idioma ou de religião. Abraão amava aquelas pessoas. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu vou ter que exterminar essa cidade. O pecado dela é tão grande, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Olha que situação. Deus se revelando a Abraão, revelando o plano que ele tinha, revelando o que ele iria fazer. Por isso Amós diz que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E ele diz: Abraão, eu descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que tem chegado até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. E agora, com humildade, com muita reverência, aquele servo do Senhor, ele dirigiu um pedido a Deus. E ele diz: longe de ti fazeres tal coisa. Olha a intimidade que Abraão tinha com Deus. Olha como Abraão se aproximava de Deus. Senhor, longe de ti fazer tal coisa, destruir essa cidade. Você vai matar o justo junto com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, Senhor. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Olha o diálogo de Abraão com Deus. Senhor, não é possível. Ali tem justo, tem ímpio, eu sei. Eu conheço aquele povo. Mas, Senhor, vai destruir o justo junto com o ímpio? Porque Deus disse que destruiria a cidade de Sodoma e de Gomorra. Abraão tinha amor por aqueles pecadores. Ele amava os pecadores. Abraão intercedeu para que Deus salvasse todos naquela cidade, com base na existência dos justos. Isso é interessante nós entendermos. Com base na existência do justo, Senhor, o Senhor não vai destruir o justo junto com o ímpio, não é mesmo? Eu sei que tem ímpio lá, mas eu sei que tem justo também. Sabe, Abraão, ele conhecia aquela cidade. Ele tinha ouvido das histórias perversas daquele povo. Ele conhecia as lutas daqueles povos. Ele sabia o quão distante aquele povo estava de Deus. Eu imagino que Abraão, ele testemunhava para salvar aqueles pecadores. E pelo que nós sabemos sobre aquelas pessoas, nós vemos aquela história vergonhosa de Ló, né? Quando acolheu em sua casa alguns viajantes que não eram outros a não ser os anjos do Senhor. Ele acolheu na sua casa. E de noite, aqueles perversos de Sodoma e Gomorra tentaram invadir a casa de Ló, que era sobrinho de Abraão, e queriam usá-lo, aquele homem, queriam usar sexualmente aqueles homens. Olha que perversidade. Ló chegou a dizer para eles: olha, eu tenho aqui as minhas filhas, elas são virgens, eu vou dar ela para vocês, vocês fazem o que quiserem com ela, mas com esses homens vocês não vão tocar. E a Bíblia diz ali que uma multidão, um grande número de pessoas rodearam aquela casa de Ló a noite inteira. Os anjos do Senhor cegou aqueles homens maus. Você imagina que perversidade. Queriam abusar sexualmente daqueles homens. Você já imaginou a loucura? E Abraão sabia dessas histórias. Abraão conhecia essa situação. Sabia que eles eram muito maus, muito maus. Contudo, Abraão conhecia o amor de Deus. Isso que é impressionante. Ele conhecia o amor de Deus.
ele apelou em favor das pessoas. Ele sabia que o ser humano sempre pode voltar para Deus em arrependimento. Ele sabia que Deus poderia salvar aqueles habitantes quando eles se arrependessem. Se eles se arrependessem, Abraão conhecia o amor de Deus. Muitas pessoas acham que o Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo, um Deus que quer apenas destruir. Não, Deus é amor, Abraão sabia, por isso que Abraão apelou a Deus em favor dos justos. Claro, sabe, meus amados, o justo impede que o inimigo atue nesse mundo. Sabia disso? O amor de Deus em preservar o justo preserva também o ímpio. Percebeu? Isso é muito interessante nós notarmos isto. Abraão, então, ele baseou seu pedido no conhecimento que ele tinha do amor de Deus pelo ser humano. Se Abraão tinha amor pelo ser humano pecador, imagine o amor de Deus que ele conhecia. Ele sabia que a graça de Deus podia alcançar se ele se arrependesse. Havia esperança na visão de Abraão para aqueles pecadores. Por isso, Abraão recebe a incumbência: vai, chama a tua família, chama as pessoas para saírem de Sodoma e Gomorra, chama, porque eu vou destruir. E a Bíblia diz que os próprios anjos de Deus foram até a cidade. A família de Abraão foi convidada, eu imagino, convidando outras pessoas também para sair de Sodoma e Gomorra, que Deus iria destruir. Diz que os anjos de Deus apertaram com Ló. Parece que eles até pegaram pelas mãos daquela família: saiam, porque eu vou destruir. A impiedade dessa cidade é muito grande. Deus precisava de cortar a gangrena do pecado ali. Abraão, antes de tudo isso, ele vai até Deus com muita humildade e começa a interceder. Senhor, se houver 50 justos, olha que Abraão era um homem de amor hospitaleiro, amava as pessoas e era um grande intercessor. E ele vai diante de Deus: Senhor, eu sou um homem simples, humilde, apenas um servo teu. Senhor, se tiver 50 justos ali na cidade, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Deus diz: não, Abraão, de forma alguma destruirei o justo com o ímpio. Abraão é apresentado como um intercessor diante de Deus pelo povo justo que houvesse em Sodoma e Gomorra. Abraão suplicou por eles em favor dos justos daquela cidade. E Abraão agiu como um tipo de Cristo quando intercedia pelo seu povo, quando fez aquela oração intercessória lá do livro de João. Nossa missão hoje também, meus queridos, só será bem-sucedida quando formos intercessores, pessoas de oração. Abraão havia aprendido a amar os habitantes de Sodoma e Gomorra e das outras cidades. Por isso a sua oração foi honesta e sincera. Ele já tinha tido lutas com reis ali daquela região. Ele tinha tido guerras com mas ele amava aquelas pessoas. Era uma grande característica de Abraão, amar as pessoas, amar as autoridades ali de Sodoma e Gomorra. E ele foi um grande intercessor. Humildemente, ele intercede. Senhor, se tiver 50 justos, você é um intercessor? Você tem orado pelas pessoas? Não, Abraão, olha, se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Mas, Senhor, me deu a oportunidade de falar com o Senhor, não se irrite comigo, vamos assim dizer. Senhor, mas e se tiver 40 justos? Não, Abraão, eu não vou destruir a cidade por amor aos 40 justos. E Abraão poderia já ter desistido.
E não, mas Senhor, se tiver 40, o Senhor não vai destruir? Não, não vou. Mas Senhor, e se tiver 30? Não, Abraão, não vou destruir se tiver 30 justos. Senhor, mas se tiver 20? Não vou destruir se tiver 20 justo. Senhor, mas se tiver 10? Abraão, eu não vou destruir. Veja que Deus está atento à prece de Abraão. Não são as nossas eloquências, meus queridos, que converterão as pessoas. É o Espírito Santo. E, portanto, meus amados, quem nos condenará? Foi Cristo que morreu e mais. Foi Ele que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós, diz Romanos. Deus não condena o justo. E Ele não condena ninguém que vai a Ele arrependido, com o coração sincero. Ele não destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra por prazer. Portanto, Ele é capaz de salvar infinitamente todos aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. E Deus vive sempre para interceder. E ali Abraão foi um grande intercessor. Sabe, queridos, se houver 10 justos, eu não vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Eu imagino que Abraão ficou preocupado. Senhor, não ter 10 justos nesta cidade? Eu imagino que Abraão ficou preocupado. Sabe, Abraão e Ló, o seu sobrinho, eles tinham um significado importante para aquela cidade. Porque a Bíblia diz que quando Ló recebeu aqueles 3 viajantes, ele estava sentado junto à porta da cidade. Abraão também constantemente estava sentado à porta da cidade. Esta expressão significa que eles eram uma forma de juízes da cidade. Forma de juízes da cidade, de um oficial público. Sabe, a Bíblia diz que eles estavam sentados junto à entrada. Cada um convidou estranhos para pousar na sua casa. Apesar de Ló não parecer ser um homem tão bom, mas ele tinha algumas qualidades. Ele também hospedava. Ele era um homem hospitaleiro. Parece que Ló tinha algumas qualidades boas, né? E depois de Deus falar com Abraão, Deus fala com Ló, Deus chama as pessoas a sair da cidade de Sodoma e Gomorra. Eu imagino eles caçoando de Ló, de Abraão, caçoando Você está louco? Como isso vai acontecer? Como foi nos dias de Noé, bem semelhante o que foi nos dias de Noé, bem semelhante. E de repente, quando Ló, as suas 2 filhas e a sua mulher saem da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus faz chover fogo e enxofre sobre aquela cidade. Das 4 pessoas sobrevive apenas 3, porque a mulher de Ló, ela morreu no caminho. Deus tinha ordenado que ela não olhasse para trás. Nós não sabemos quantos viviam naquela cidade, mas apenas 3 pessoas se salvaram. Lá no dilúvio, nós não sabemos quantas pessoas viviam naquele tempo, apenas 8 pessoas se salvaram. Sabe, queridos, nem todos serão salvos, porque nem todos ouvem a voz de Deus. Não é incumbência minha ou sua de levar pessoas, arrastar pessoas, pegar pessoas pela gola da camisa, pela barra da calça e arrastar. A obra é do Espírito Santo. A tarefa nossa é de, como fez Abraão, convidar as pessoas. O Espírito Santo faz a obra, mas cada ser humano tem um livre arbítrio, se querem ser salvo ou não. A nossa missão é sermos cheios de amor, sermos
pessoas que convidem as pessoas para a salvação, a alertarmos as pessoas dos eminentes juízos de Deus, ou interceder, mas as pessoas, nem todos vão escolher a salvação, nem todos. Não podemos ficar desanimados. Muitas pessoas não querem se salvar mesmo. Muitas pessoas dizem, eu quero ir para o céu, mas não fazem nada para ir para o céu. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas não fazem nada da vontade de Deus. Muitas pessoas chegam a dizer, Deus é amor, Ele vai salvar todos. Ele vai salvar todos, a Bíblia diz claro, todos os que se achegam a Ele. Ah, meus queridos, Abraão, ele era um homem submisso à vontade divina. Todas as experiências com Deus foram caracterizadas pela submissão. O que é submissão, amigo? Meu querido irmão, meu querido ouvinte, submissão é Deus fala, nós ouvimos. Quando uma autoridade fala, você ouve, você atende. Quando o juiz diz, você vai pagar, você paga. Isso é submissão. É quando o patrão diz, olha, você precisa de fazer tal coisa, você vai e faz. Isso é submissão. Abraão era um homem submisso a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele é amor. Ele não vai pedir coisas impossíveis para você. Nunca vai pedir coisas impossíveis. Deus chamou Abraão certa vez, sai daqui, vai para outra terra, eu vou te mostrar uma terra. Você não conhece, mas eu vou te mostrar. Abraão era submisso. Ele foi. Ele ouviu a voz de Deus. Ele podia dar um monte de desculpas. Senhor, eu não vou, porque aqui está bom, aqui está a minha família, eu já tenho as minhas coisas aqui, já estou enraizado aqui, já tenho amigos. Mas não, ele era um homem submisso. Ele submeteu-se à vontade de Deus, ouviu o chamado e ele partiu, como o Senhor tinha lhe dito. Uma qualidade dos filhos de Deus, ser submisso a Deus. Deus fala, você não discute com Deus. Tá certo? Não discute. Faça a vontade de Deus. Se submeta à vontade de Deus. Deus escolhe o que é melhor para nós. Deus é que faz a escolha. Foi Ele que escolheu a terra para Abraão. Foi Ele que escolheu. Não foi Abraão, foi Deus que escolheu. Lá ele teve um probleminha com Ló, seu sobrinho, e disse, vai, escolhe aí Ló, o que você quer? E Deus depois chama Abraão e diz, olha, toda essa terra aqui eu vou te dar para você. Tá vendo? Deus sempre dá o melhor. Outra situação, Abraão, ele se submetia à vontade de Deus. Ele amava as pessoas. Ele era um grande intercessor. Abraão se submeteu ao Senhor. E Deus, o Senhor vai destruir? Olha, como eu vou fazer? Eu não posso ir contra a sua vontade. O Senhor sabe o que é melhor. E ali foi destruído parentes de Abraão, provavelmente. Pessoas que ele amava. Foi destruído, mas ele se submeteu aos juízos de Deus. Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é Deus. Faça, Senhor, o que for da tua vontade. E ali aquelas cidades foram destruídas. Sabe, Abraão era um homem submisso, e eu, e você. Por isso o mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Abraão amava, Abraão intercedia, Abraão, ele lutava com as pessoas para salvá-lo. Abraão se submetia à vontade de Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 26, o verso 5 diz que Abraão era um homem tão submisso que, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isso está em Gênesis 26. Eu e você precisamos ser um tipo de Abraão. Ele era tão submisso, por isso a graça de Deus enchia a vida de Abraão, e ele era um homem hospitaleiro, um homem que amava, um homem que intercedia, um homem
de grande respeito naquele lugar, porque Abraão obedecia a palavra de Deus, guardava os seus mandamentos. Interessante que o livro de Gênesis diz bem claro, Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, guardou os meus preceitos, meus estatutos, as minhas leis. Gênesis 26, verso 5, grave bem isso aí. Eu sou submisso a Deus. Você é submisso a Deus? Quando eu sou submisso a Deus, como Abraão, eu guardo a palavra do Senhor. Eu não fico questionando. Quantas vezes nós questionamos a palavra do Senhor? Ah, não, isso aqui não precisa de guardar. Ah, não, isso aqui não precisa de obedecer. Ah, isso aqui é do Velho Testamento. Isso aqui era para os judeus. Isso aqui era para não sei quem. Isso aqui era costume da época. E a gente fica inventando desculpa. A Bíblia é muito clara. Ali tem as leis de Deus. Leis. São leis universais para todos os tempos e todas as pessoas. Abraão era um homem submisso à vontade de Deus. Eu sou submisso à vontade de Deus. Eu ouço a vontade de Deus. Eu estou disposto a guardar os mandamentos, os preceitos, os estatutos, o juízo e as leis do Senhor. Isso é submissão. O grande mandamento de Deus é este: amar as pessoas. E quando eu sou submisso a Deus, eu guardo todos os mandamentos de Deus, inclusive amar as pessoas, interceder pelas pessoas, ter amor para salvar as pessoas. Que eu e você sejamos um tipo de Abraão, possamos aprender dele, aprender de Cristo, aprender dos grandes homens de Deus. Pai querido, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Enche-nos do teu santo e bom Espírito para aprendermos com o servo Abraão, para aprendermos a ser obediente, sermos submissos à tua vontade, sermos hospitaleiros, cheios de amor, intercessor, mas também sermos submissos aos juízos do Senhor, aos mandamentos, às leis, às suas ordenanças. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor nos ama. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, quero agradecer a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.